Hoje eu vou começar com uma pergunta. Será que existe o filho preferido? Você, como pai, você, como mãe, você prefere algum filho seu? Me responde. E, depois disso, reflita e me responda também. Na sua família de origem, você sentia que havia um filho preferido? Isso é uma conversa difícil e bacana que a gente precisa ter, porque a gente, afinal de contas, precisa ter conversas difíceis. Esse é o tema do nosso Papo Cabeça de hoje. Você é super bem-vindo aqui. Se está inscrito, ótimo. Se não está, se inscreva e aperta aí o sininho de notificações, que toda quinta-feira a gente tem vídeo novo. Meu nome é Adriana Santiago, eu sou diretora do NUAP, Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia, tenho 32 anos de prática clínica e pesquisa no assunto, né? Emoção humana, comportamento, e te faço o convite para ficar aqui nesse papo cabeça. Bom, quando a gente pergunta para pais e mães se eles têm ou não um filho preferido, um filho predileto, eles vão dizer que não. A maioria diz que não. Não tenho não, de jeito nenhum. Agora, se a gente questiona essas mesmas pessoas sobre a sua percepção a respeito da sua condição de filho, a resposta pode ser diferente. Então, ter ou não um filho favorito geralmente é um tabu em qualquer família. Os filhos costumam dizer que existem sim, e que geralmente é o irmão, é a irmã, enquanto os pais repetem e insistem que não existem. Em uma pesquisa, um estudo longitudinal realizado na Universidade da Califórnia, estudaram ali, entrevistaram 384 pais de adolescentes, irmãos, né, durante 3 anos. Na pesquisa, 70% dos pais e 74% das mães afirmaram que tratam um dos filhos de forma preferencial. A maioria das mães admitiu que trata melhor as filhas, enquanto a maioria dos pais disse que a preferência é direcionada aos filhos. Esse estudo também revelou que, independente da idade ou ordem de nascimento, todos os irmãos disseram ter a certeza que o outro é o favorecido, o outro é o preferido. O fato é que os pais, muitas vezes, se sentem culpados por viverem laços mais fortes com o filho do que com o outro, né? E, de fato, essa percepção, a percepção do filho, vai criar um senso de competitividade entre os irmãos. Tem o filho lá que fica lutando pela atenção, que é algo totalmente esperado dentro de um desenvolvimento familiar, né? E pode causar um transtorno psíquico para essa pessoa, sem dúvida nenhuma, porque eu já falei aqui diversas vezes, né? A rejeição é a pior dor emocional que um ser humano pode ter na vida. Então, o discurso de que não existe um filho favorito vai tentar criar um ambiente de pacificação nas relações, e isso é muito bom. E aí os pais tentam apaziguar aquela disputa, dizendo que ambos são tratados iguais, mas de fato não é assim que acontece. E por que não é assim que acontece? Porque em toda relação é diferente. As pessoas são diferentes, têm afinidades diferentes, né? O discurso de que não há um preferido não se sustenta. Mas preferência não é amor. Você pode preferir lidar com um filho mais educado, mais afável, de maior conversa, do que com outro que fica te xingando, gritando, ou não dá atenção ao que você diz. Às vezes você prefere mesmo. Você prefere estar com um filho que consegue entender o que você diz do que com outro que é absolutamente refratário. Mas por que esse outro é refratário? Porque as crianças nascem com temperamentos diferentes. Favoritismo ou afinidade, né? É bastante comum que um dos pais ou ambos, de forma consciente ou não, acabem favorecendo mais um filho que é o outro filho. Mas é importante dizer que isso não é errado, ao contrário, é bastante natural, porque os pais, eles podem realmente ter mais afinidades com o filho, por questões de personalidade, por exemplo,
E também tem a ver ali com o momento da vida, né? Do que está acontecendo com aquela pessoa, se está num momento mais revoltado, se está num momento mais afável. Então, sim, é comum e preferir ou ter afinidade com um filho maior que com outro filho não é antinatural, não é um problema e também não significa que você ame mais um que o outro filho, né? Às vezes a gente precisa até dar mais atenção, né? E atenção é amor, ao filho mais problemático. Muitas vezes as famílias dizem isso, olha, não, minha mãe, meu irmão sempre deu problema e foi por isso, ela só deu atenção para ele. Porque quem dá problema às vezes precisa de mais atenção e às vezes o filho mais autônomo, ele não tem tanta atenção assim porque a pessoa está ocupada aqui, dando atenção e amor ao filho que necessita mais. Então é preciso que os pais saiam desse lugar da culpa e aprendam a viver isso de forma mais natural. Afinidade não é necessariamente a mesma coisa que amor. Não é. Como eu tinha falado anteriormente, as relações são únicas, as pessoas são únicas e algumas características podem aproximar mais ou afastar mais de um filho ou de outro. E essa sintonia, ela não deve causar culpa, porque não tem por que sentir culpa. A gente pode tentar recuperar com o filho que a gente não tem tanta afinidade ou que no momento não tem afinidade, a gente pode tentar recuperar e fazer propostas boas para uma boa convivência, né? Agora, uma outra pergunta, hoje eu estou cheia de perguntas, né? Será que quem mais sofre é o filho preterido? Será? De cara, é mais comum que a gente ache isso. O preterido sofre mais. Mas não é de todo errado essa história, não. Afinal, os sentimentos de carência e rejeição, especialmente quando vividos na infância, podem facilmente transformar em traumas que serão carregados para o resto da vida e poderão se expressar também nos relacionamentos futuros. Nesse caso, o filho ele fica buscando atenção, faz tudo para agradar, né, o preterido, coloca os pais acima das suas necessidades pessoais em busca de reconhecimento e nem sempre esse reconhecimento vem. Então tem a mágoa do filho preterido. Mas esse indivíduo, ele pode sentir que tem mais liberdade que o preferido. Ele pode entender que tem maior liberdade de viver uma vida mais autêntica. Porque para o filho preferido existe a expectativa de perfeição. O pai fica ali, a mãe, esperando que esse filho corresponda às ideias, né, imagéticas e sonhadoras desses pais e ficam com essa responsabilidade que é muito grave. Eu preciso ser perfeita para o meu pai continuar, para minha mãe continuar me preferindo. Então isso também causa diversos transtornos. E finalmente, o que fazer? Porque não adianta entender tudo isso e não saber o que vai fazer com essa história, né? O que a gente pode fazer? Primeiro, falar abertamente da situação, isso é muito importante. Segundo, não compare. A comparação é berço macio para a depressão. As pessoas são diferentes, têm potencialidades diferentes, têm competências diferentes. Nunca compare um filho a outro. São duas pessoas com singularidades e isso é fundamental. Terceira dica, separe um tempo de qualidade para cada filho. Faça uma coisa que você gosta com um, que o outro gosta, que esse um gosta também. Prepare um programa com outro, que esse outro gosta também. Não espere que os 2 filhos, 3 filhos, que a filharada que você tem aí, tenha o mesmo desejo, a mesma expectativa, que goste das mesmas coisas, ok? Quarta dica, demonstre amor também na dificuldade, nos momentos difíceis. E como eu venho insistindo, batendo na tecla, o que é o amor? Onde vai dar amor é a atenção. Dê atenção quando seu filho estiver passando por alguma dificuldade e o ouça, simplesmente ouça. Isso é muito importante. Ouvir alguém, dar atenção a alguém, dar atenção a quem essa pessoa é, dar liberdade para essa pessoa se dizer. É muito importante porque produz ocitocina e ocitocina é um neuropeptídeo vinculado, responsável pelo vínculo. E finalmente, quinta dica, não rotule, não adjetive seu filho. Você é muito explosivo, você é muito disperso, não adjetive.
porque senão a criança ou o adolescente engole esse adjetivo e com certeza ele vai fazer valer o que você diz, porque a palavra materna, a palavra paterna tem um peso enorme de referência para os indivíduos. Tá bem? Ó, grande beijo, termino por aqui, dizendo se você acha importante esse vídeo, se valeu a pena de algum modo, mande para os amigos e mande para os inimigos também, porque quando as pessoas melhoram, a gente melhora o mundo, né? Então tá. Então até a próxima, grande beijo, tchau.